palavra hoje, lá em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, e o título dessa mensagem é: o que fazer quando parece que não tem mais solução? Nós estamos numa série de mensagens para a família, direcionado para a família, e eu quero colocar 8 pontos, 8 lições desse texto, de Marcos 5, 21 até o verso 43, 8 lições que nós podemos aprender com isso que está registrado na palavra de Deus. Então eu queria que você prestasse atenção. Eu vou fazer uma pergunta: quem quer que a sua casa esteja aqui servindo ao Senhor? Levante a mão. Meu Deus, deixa eu ver. Quem quer? Deixa eu ver. Ô glória. Eu cheguei hoje aqui, aí onde nós tivemos o encontro de jovens, né? Bom, foi tremendo, de verdade, foi maravilhoso. Aí a gente chegou aqui, aí começou a chegar os jovens, irmão, jovem de cara inchada. Eles chegaram assim, ó, parecia que tinha tomado uma surra. Aí eu falei: quem quer que a sua família, aí estão, o computador está mais lento, está demorando para processar o negócio, as informações. Quem quer que a sua família esteja aqui? Daí demorou uns 4 minutos até que o braço levantou assim, ó, até processar as informações. Deixa eu ver quem quer que a sua casa esteja aqui, deixa eu ver. Glória a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor tem o melhor preparado para nós. Eu não tenho dúvida disso. Se tem uma coisa que eu não tenho dúvida, é de que Deus, Ele tem o melhor preparado para a gente. Uma coisa nós podemos firmar: nossa fé, nossa vida: o nosso Deus é bom. O nosso Deus, Ele não é um Deus de barganha, que exige de nós algo que não podemos oferecer, para que daí Ele trabalhe em nosso favor. Não, nosso Deus é cheio de graça. Mesmo quando não merecemos, Ele trabalha em nosso favor. Então a coisa é certa, Ele disse nos profetas: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Ele também disse: os meus caminhos são muito melhores do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos para vocês são muito melhores do que os seus pensamentos. Então o melhor para a sua vida e para a minha está no Senhor. Só que às vezes a gente passa por alguns momentos difíceis. Passa ou não passa, irmão? Na caminhada com Deus a gente passa por umas tribulação. Quem já passou por tribulação caminhando com Deus? Passa por prova. E prova que às vezes antes de estar no caminho de Deus nunca passou. Mas todas essas provas servirão para glorificarmos o nome de Jesus. Acompanha comigo. Nós vamos ler por inteiro do verso 21 ao verso 43. Depois nós vamos tirar 8 lições desse texto que diz assim. Verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe a mão sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Olha o 24, que lindo. Jesus foi com ele. Diga glória a Deus por isso. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Glória a Deus. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Olha 36, que lindo Jesus falando.
Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que se saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe, a criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talitá cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Olha o 42. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Dá de dar um glória a Deus aí? Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Nós vamos falar hoje sobre a família, e nós vamos falar hoje sobre o que fazer quando parece que não existe mais solução para dentro da nossa casa. Porque na verdade, a primeira coisa que o Senhor instituiu sobre nós é que nós vivêssemos em família. A família dada por Deus a nós é o que nós temos de mais importante para cuidar durante o período em que nós temos vida sobre a face da terra. Essa pessoa que caminha com você, sua esposa, o seu marido, seus filhos, é aquilo que o Senhor deu para que você possa cuidar, para que você possa zelar. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem deve amar a sua esposa, cuidar dela como um vaso mais frágil e amá-la a tal ponto de, se preciso for, entregar a sua vida por ela, porque a esposa é a representação da igreja. Mas ele também disse que a mulher deve honrar o seu marido, a mulher deve ser submissa, a mulher deve ser alguém em quem o marido gosta de estar perto, porque o marido para a mulher é a representação de Cristo para a igreja. E os filhos, o Salmo diz, que são a herança que o Senhor nos dá. Então a tua casa é aquilo que Deus deu para você cuidar, para você zelar, para que você tenha prazer de chegar dentro dela, morar aonde você mora, ser o esposo que a sua esposa precisa, ser a esposa que o seu marido precisa e os pais que os seus filhos desejam. E para tudo que nós precisamos saber, como se comportar, como ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom servo, um bom patrão, todas as diretrizes para basearmos a nossa vida estão contidas na palavra de Deus. Mas uma coisa é certa, irmãos, por mais que a gente procure andar como a Bíblia quer que a gente ande, problemas vêm, dificuldades vêm. O homem mais santo que pisou na face da terra passou por tribulação, perseguição e luta, que é o nosso Senhor Jesus. Enfrentou oposição, batalha, e como ele disse, os seus inimigos eram da sua própria casa. Muitas vezes, na nossa caminhada de fé, os nossos inimigos serão da nossa própria casa. É o marido dizendo que é inútil servir a Deus, é a esposa dizendo que não vale a pena vir na igreja, são os filhos que saem do caminho que você tanto ensinou. São problemas, são dificuldades que, enquanto nós tivermos vida, nós enfrentaremos. E o texto que nós lemos é uma dificuldade que um homem que, aparentemente, pelo que está escrito no texto, era bom para os judeus. Ele era dirigente da sinagoga. Em outras traduções diz que ele ajudou a construir a sinagoga. Ou seja, um homem de boas obras, visto com bons olhos pela sociedade. Mas esse homem de boas obras, visto com bons olhos pela sociedade, entre aspas, um bom crente, estava passando por uma dificuldade tremenda. Sua filha de 12 anos estava enferma, quase à morte dentro da sua casa. E vendo essa dificuldade, essa tribulação, essa espera, é curado ou não é? Vai morrer ou não vai? O que eu vou fazer? Ele toma uma atitude maravilhosa, que é buscar o Senhor. Ele vai ao encontro de Jesus, se prostra aos seus pés, adora o Senhor e pede para que o Senhor vá para a casa dele curar a sua filha. E Jesus, sendo bom, maravilhoso, fiel, companheiro, se dispõe e vai até a sua casa.
No meio do caminho, uma mulher que já tinha gastado de todo o dinheiro que tinha, nós lemos no texto, eu só estou contextualizando para você. Uma mulher que tinha gastado todo o dinheiro que tinha com outros médicos e não com o médico dos médicos. Gasta tudo, ninguém resolve nada, medicina não dá jeito, a hemorragia não para, e o livro da lei diz que a mulher, quando estava no seu período, ela era considerada uma mulher impura, ninguém podia tocá-la, se ela tivesse sentada em um lugar, ninguém podia sentar, ou seja, está naquele período que toda mulher passa, fica longe dela até que aquele período passe. E existe um certo tempo para que o período, o ciclo da mulher se acabe, mas o dessa já estava durando 12 anos, era algo ininterrupto, não acabava nunca. Então ela procurou vários médicos para ter a solução dos seus problemas, e ninguém deu jeito. Ao ouvir que Jesus ia passar perto dela, ela tomou uma atitude de fé, dizendo: eu preciso só tocar na pontinha do seu manto, porque se eu tocar na pontinha do seu manto, eu serei curada. Mas nós lemos no verso 24, que o Senhor estava sendo comprimido pela multidão. Ela mesmo assim, vai até o Senhor, toca nas suas vestes, e o milagre acontece. Quando o milagre acontece, meu irmão, eu penso que Jairo, que está junto de Jesus, ele fala assim: meu Deus, que lindo! Se o Senhor pode curar essa mulher, é fato que Ele vai curar minha filha daquela enfermidade. Mas no mesmo instante, chega alguém da casa dele e diz assim: rapaz, não adianta mais, deixa Jesus quieto, ele tem tanta coisa para fazer, ele não adianta mais ele ir na tua casa, tua filha já morreu, não importunes mais o mestre. A fé do cara vai lá embaixo. Mas Jesus, com a sua misericórdia, diz assim: rapaz, não dá ouvido para esse povo, não tenha medo, creia somente. E continua a sua caminhada até a casa do Jairo. Chegando lá, há um alvoroço, um choraréu, pranto, tristeza. Jesus chega, manda todo mundo ficar em silêncio, porque a criança não está morta, mas ela dorme. E a gente sabe pelo texto que sim, ela estava morta, mas o Senhor tinha um plano sobre a vida de Jairo. Mandou o povo embora, ficou com Jairo, sua esposa e os 3 discípulos, pegou na mão da menina, disse: menina, eu te ordeno, levante-se. A menina levantou, o milagre aconteceu, a vida voltou a imperar. E quando a vida voltou a imperar, uma das coisas, e que nós vamos ver aqui nas 8 lições, que me chama a atenção, é que o Senhor não falou: menina, sai lá fora agora mostrando que tu está viva. Menina, agora que tu se levantou, vai lá fora e mostra para aqueles incrédulos que eu sou o Messias. Ele fala assim: alguém dá alguma coisa para ela comer? E nós vamos ver 8 lições a respeito da vida desse homem chamado Jairo. Eu não quero focalizar muito na mulher do fluxo de sangue, mas na vida de Jairo. E uma das lições que Jairo, ou que o texto nos ensina, está lá no versículo 23 e no versículo 24, eu queria que você acompanhasse comigo. Verso 23 diz assim: ele implorou insistentemente, verso 22, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e lhe impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Quando nós estamos no meio de uma tempestade e parece que não existe mais solução, a primeira alternativa que nós precisamos tomar é ir ao Senhor. É o que você está fazendo nessa manhã aqui. Quando parece que não existe solução, que o casamento vai acabar, que a família vai ser destruída, nós precisamos ir ao Senhor, entendendo que só Ele pode reverter a situação. Só Ele pode reverter todas as coisas. Já procurou psicólogo, ajuda, já procurou livros, já conversou com muitas pessoas, e ninguém conseguiu fazer com que o casamento fosse restaurado. Ninguém conseguiu fazer com que a família ficasse cada vez mais unida. E a única coisa que você vê é o seu marido se distanciando de você cada vez mais.
é a sua esposa se distanciando de você cada vez, é o seu filho, é você perdendo o controle da vida do seu filho e não conseguindo mais aconselhá-lo, porque os ouvidos dele estão tampados para os teus conselhos, quando parece que não existe mais solução. A alternativa que nós precisamos tomar é ir ao Senhor e entender que o que nós precisamos está nele. Precisamos convidar Jesus para entrar na nossa casa. Precisamos convidar o Mestre para que venha à nossa casa e restaure todas as coisas. Só Jesus pode restaurar a tua família, meu irmão. Você que está aqui, veio hoje aqui buscar o Senhor e fez a melhor escolha. Você não ficou em casa choramingando, se perguntando: e agora o que eu vou fazer? Você não ficou gritando, brigando, ou falando qualquer tipo de palavrão ou coisa com o seu marido, tentando mostrar para ele ou mostrar para ela que quem tem a razão é você. Não, você ficou em silêncio, saiu da sua casa, veio buscar o Senhor, e pode ter certeza que assim como o texto diz, que Jesus foi com Jairo para a sua casa, nessa manhã o Senhor vai com você para dentro da sua casa. E uma coisa nós sabemos, meu irmão, e até um jargão: aonde Jesus passa, o lugar não permanece o mesmo, aonde ele entra existe milagre, e hoje ele vai entrar na tua casa e o milagre vai acontecer, haverá restauração sobre a sua família, porque Jesus vai entrar lá. Então, pela fé, nós precisamos entender uma coisa: os nossos problemas devem ser lançados aos pés de Jesus. 1 Pedro, ele diz assim, no capítulo 5, ou no capítulo 3, eu não me lembro agora, mas ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, antes, lancem aos pés de Jesus todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Término do Salmo 23 diz: certamente, certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Está difícil, meu irmão? Convida Jesus para entrar na tua casa. Teu louvor antigo do Regis Danese: entra na minha casa, entra na minha vida. Nós não cantávamos assim? Mas nós não cantávamos com fé. Nós não cantávamos acreditando que sim, Ele entrava e Ele mudava todas as coisas. Nós precisamos voltar a esse princípio. A primeira lição do texto, verso 23, verso 24, é convidar Jesus para entrar dentro da nossa casa. Nós não podemos transformar o coração do marido, ou da esposa, ou dos filhos, mas há uma promessa no livro de Ezequiel, o pastor Lucas pregou aqui, e o Senhor disse: haverá um tempo em que eu trocarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, e dentro desse coração de carne eu colocarei o meu espírito. Uma transformação que você precisa, Jesus pode fazer. Na verdade, eu vou trocar: a transformação que você precisa, Jesus vai fazer, mas é através da sua fé. Mas o segundo ponto pode desanimar muita gente, porque o versículo 24, acompanha comigo, diz assim: Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Às vezes, a gente sabe que Jesus vai conosco para a nossa casa, e que Ele é poderoso para restaurar todas as coisas, mas a promessa que nós ouvimos, nós julgamos demorada. Às vezes demora para acontecer, não demora? A gente está tão, a nossa geração, ela está tão acostumada a fast food, a pedir chegar, que nós não temos paciência de esperar o Senhor agir. Você nota que Jairo vai até Jesus e diz: Senhor, a minha filhinha está quase morrendo, está terrivelmente enferma, venha comigo, porque se o Senhor vier, o Senhor vai dar vida e ela será curada. Imediatamente Jesus disse: vamos lá, eu irei contigo. Mas a Bíblia também diz que a multidão o comprimia. Ser comprimido, apertado pela multidão, dificultava os passos do Senhor. Uma caminhada que duraria
Eu vou colocar um tempo só para que você entenda o que eu estou dizendo. Uma caminhada livre, em linha reta, que demoraria 10 minutos. Jesus, comprimido pela multidão, demorou 1 hora. Ele queria caminhar, a multidão o apertava, muitos queriam milagres. E eu imagino Jairo olhando e dizendo: meu Deus do céu, por que essa multidão não abre caminho? Eu preciso chegar na minha casa o mais rápido possível. O que será da minha família? E às vezes essa demora para um milagre acontecer desanima-nos, nos faz parar de acreditar que Deus é poderoso para fazer até mais do que eu tenho pedido. Está demorando, Senhor. Aonde está a promessa para ser cumprida? Por que está demorando tanto para que o Senhor traga o meu marido para a igreja? Por que está demorando tanto para a minha família servir o Senhor? E a gente pensa que Deus nos esqueceu. Irmão, comigo, esse pensamento já permeou a minha cabeça várias vezes. Com mais alguém? Por que Deus me esqueceu? Será que tem alguma coisa que eu estou orando e Deus não está ouvindo? E pior, a terceira lição é a história da mulher do fluxo de sangue. Além de estar demorando, outras pessoas são curadas na frente da gente. A gente está orando, irmão, tem mulher que ora pelo marido há 20 anos e o marido ainda não está aqui. Tem mães que oram pelos filhos há 15 anos e os filhos ainda não estão aqui. Olham para o lado e escutam testemunhos de mulheres que vieram para a casa de Deus, buscar o Senhor para entrar na sua casa, e 2, 3 meses depois o marido se converteu. Pais que vêm buscar pelos seus filhos, e na próxima semana os filhos estão aqui, se dobram diante do Senhor, aceitam a Cristo. São testemunhos que essas pessoas que há anos estão buscando pelo seu cônjuge, pela restauração da sua casa, ouvem, e isso tudo vai se acumulando no coração e pode desanimá-los. Por que Deus está demorando para fazer comigo? Por que os outros estão recebendo e eu não? Será que Deus não ouve a minha oração? Será que Ele está fazendo acepção de pessoas? Será que tem algum pecado em mim que faz Deus não me ouvir? Não, meu irmão, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. O tempo para você é diferente do meu tempo. Só que uma coisa é certa: Jesus sabia que Lázaro estava doente e morreria. E ao invés de chegar lá, quando recebeu a notícia, e curá-lo, ele esperou 4 dias. Não porque não amava Lázaro, mas porque a restauração da vida de Lázaro glorificaria o Senhor. Assim é sobre a sua vida e sobre a minha. Não é que Deus está demorando para cumprir a sua promessa, é que a tua vida e o teu testemunho será tão grande. Meu Deus, levante a mão que eu quero profetizar. A sua vida e o seu testemunho será tão grande que Deus vai usar para glorificar o seu nome. As pessoas hoje olham e dizem: é uma família destruída, é um casamento perdido, não vai dar certo. E você às vezes está pensando: Deus, cadê a tua resposta? Cadê a tua mão? Cadê o milagre que eu tanto tenho buscado? E o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: vai acontecer, mas não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Ele está preparando todas as coisas para que haja um rebuliço ao teu redor. Vai acontecer, meu irmão. Sabe por que vai acontecer? Por uma coisa só: porque Deus é fiel. Ele escuta o teu choro, sem dúvida, meu irmão. Sem dúvida, o Senhor tem ouvido o teu clamor, sem dúvida. A Bíblia diz que existem taças no céu, que são as orações dos santos. Cada oração que você tem feito, cada lágrima que você tem derramado, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais, que você tem apresentado diante de Deus, há um memorial diante do Senhor, e Ele não se esquecerá de você. Vai se cumprir, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus.
A mulher do fluxo de sangue foi curada antes da filha de Jairo. E sabe qual que é o pior? É que a quarta lição, que está no versículo 36, leia lá comigo. O verso 35, verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o... Sabe o que é o mais complicado de tudo? É que a promessa, que parece demorada, e olhar para o lado e pessoas são curadas e restauradas antes de nós, e isso pode nos desanimar. A bomba que realmente vem para desanimar é: o que adianta estar na igreja se nada muda? O que adianta buscar a Deus se não existe? Teu marido ainda está no boteco, teu filho ainda está usando droga, teu filho está usando droga ainda, Você está lá, vai quarta, vai domingo, busca Deus, é crente. Cadê o teu Deus? As pessoas chegaram para Jairo, que estava ansioso para que o Senhor entrasse na sua casa, e disseram para Jairo: não vá, não adianta mais, é inútil buscar o Senhor, para que continuar? Para! Essa é a voz do diabo sobre a nossa cabeça. Eu sei que tem pessoas nesse lugar, nessa manhã, que têm ouvido essa voz. É inútil, Deus não tem dado resposta. Para, não adianta continuar, não há salvação, não vai haver restauração, não tem jeito. Mas o versículo 36 nos mostra o quanto Deus nos ama, porque o 36 diz assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. A promessa parece demorada, as pessoas são curadas antes de nós e restauradas, parece que Deus nos esqueceu, e ainda para colocar um pouco mais de areia em cima da nossa fé, vem pessoas ao nosso redor dizendo: é inútil, a nossa mente diz: não adianta, não vai dar certo, não tem jeito. Mas quando nós estamos num lugar como esse, numa manhã como essa, ao ouvirmos a voz do nosso Senhor através da palavra, aquele entulho que estava sobre a nossa fé é tirada, e a nossa fé é reavivada através da palavra de Deus. Meu Deus, tem alguém cheio de fé para crer que a promessa de Deus ainda está de pé nessa manhã? A pergunta é: qual é a voz que você vai ouvir? A voz de quem quer te levar para trás, fazer você retroceder? A voz é do diabo, que diz para você que Deus te esqueceu? Ou a voz do Senhor, que é como voz de muitas águas, que diz: rapaz, está difícil, tem muito problema, é muita dificuldade, é desanimador mesmo, mas eu ainda estou caminhando com você, eu ainda estou na direção da tua casa. Tem muitas vozes ao teu redor falando muita coisa, mas uma voz só importa, e é aquela voz que diz para você: não tenha medo, creia somente. É a voz de Cristo que nós precisamos ouvir. Foi o que revigorou Jairo. Os homens chegaram para ele e disseram assim para ele: não importuna mais, não adianta mais, deixa o mestre para lá. Imagino Jairo olhando, não, eu imagino entrando no texto, Jairo olhando para baixo, botando a mão para trás, e meio que fazendo menção em sair, e o mestre segurando no seu braço: rapaz, não vai. O que é a morte para Jesus, irmãos? O que é o câncer para Jesus, irmãos? O que é um tumor para Jesus, irmãos? O Deus que levantou Lázaro depois de 4 dias, que ressuscitou o filho da viúva de uma cidade chamada Naim,
o Deus que ressuscitou uma criança de 12 anos, filha de Jairo, o Deus que levantou o paralítico, o Deus que deu vista aos cegos, é o Deus que está nesse lugar nessa manhã. Não existe doença grande demais. Aí talvez você diga: pastor, mas o meu companheiro está passando por uma depressão profunda. Irmãos, Deus vai na profundeza dessa depressão, ilumina as trevas daquela mente e livra aquele homem desse lugar terrível. Deus conhece o mais profundo da alma do homem. Deus conhece as dores que os seus filhos têm passado. As nossas lágrimas, antes de bater no chão, vão até o trono de Deus. O menor do nosso sussurro são frases diante do Senhor. Ele tem olhado a tua luta. E sabe o que é lindo? O nosso Deus se compadece de nós. O nosso Deus chorou quando o homem, Ele se compadece. Então a quinta lição é que a voz de Cristo sempre nos dará ânimo. A sexta lição está no verso 38 e no verso 39, e uma coisa nós precisamos aprender nessa sexta lição aqui. Olha para o pastor um instante. Pessoas do seu lado, que não creem no que você crê, só olham o presente que você está passando. Não conseguem enxergar nada lá na frente pela fé, mas só enxergam o presente que você está passando. O verso 38, nós já estamos caminhando para o final, e o verso 39 diz: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Quando Jesus chegou no lugar, só Jairo havia ouvido a voz do Senhor, dizendo que curaria sua filha. As outras que estavam lá estavam chorando pelo problema, pela dificuldade, olhando para o presente, olhando para a situação. E uma coisa é certa, irmãos: caminhando com Deus, nós enfrentaremos dificuldades, nós enfrentaremos provas. Tem gente aqui que é 150 mil vezes mais crente do que eu, do que qualquer um que está sentado aqui. Tem gente aqui que ora muito mais, jejua muito mais, é mestre na Bíblia, que se a gente sentar e ensina, essa pessoa passará por prova, essa pessoa passará por tribulação. E quando nós passarmos pela tempestade, pela prova e pela tribulação, um segredo nós precisamos entender, é que nós temos duas opções: olhar para o que estamos passando agora, ou pela fé entender que Deus tem o livramento para a nossa vida. Jairo poderia chegar na sua casa, olhar aquele alvoroço e começar a chorar, a prantear, a se desesperar, porque as pessoas que lá estavam olhando o momento de Jairo, mas o Jairo estava ao lado de alguém que o havia prometido um futuro melhor, o havia prometido a cura. E isso é, meu irmão, o segredo para quando você enfrentar a tempestade. Se você olhar a tempestade, se você olhar o deserto, você vai parar, você vai desanimar, você vai A situação na tua casa hoje pode estar a pior possível, e se você focalizar nisso, você vai parar. Quantas vezes dentro da nossa casa a gente passa por problema, por discussão, por dificuldade? Passa ou não passa, irmão? Já não teve vezes que o casamento ficou por um fio? Se a gente, como sendo cristão, olhássemos o nosso momento, aquele momento da ira, da raiva, na hora da discussão, teria acabado com tudo, não teria? Não teria, irmão? Graças a Deus por Cristo, que nos faz crer que Ele tem o melhor para nós.
E aí, quando a gente crê que Jesus tem o melhor para nós, a gente não age segundo o momento em que estamos enfrentando, mas nós agimos em obediência a Ele pela fé, sabendo que Ele pode restaurar todas as coisas. E ao invés de sair de casa, ir para a casa do pai, da mãe, se separar, pegar uma kitnet, alugar alguma coisa, começar a vida do zero, ir para outra cidade, a gente não sai de casa para ir para esses lugares, a gente sai de casa para vir para a casa de Deus e apresentar ao Senhor a nossa dificuldade, crendo que Ele pode restaurar todas as coisas. Então hoje é uma manhã onde você pode olhar agora e entender que o problema que você está passando é grande demais, difícil demais, e que às vezes não tem solução, mas você vai parar de olhar o agora, porque Paulo disse que nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé. Você vai parar de olhar o agora e você vai enxergar o que Deus tem para você lá na frente. Irmãos, e o que Deus tem para você lá na frente, lembra que eu falei no início, os pensamentos de Deus são melhores do que o nosso? Ele não repreende o povo dizendo assim: rapaziada, quem tem o melhor para vocês sou eu sei qual é o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, e o pensamento, o plano, o propósito, o destino que eu tenho para vocês, são planos de paz e não de mal. Vou dar um recado para você: vale a pena permanecer com Jesus. Está difícil? Vale a pena permanecer com Jesus. Parece que não tem solução? Vale a pena permanecer com Jesus. Parece que tudo vai desmoronar? Vale a pena permanecer. Vem chorando, vem sem força, vem triste, vem de uma forma que você não consegue abrir a boca nem para louvar, mas só lágrimas caem dos teus olhos. Mas vem, meu irmão, vem, porque aquele que fortalece ao fraco, aquele que dá força ao cansado, aquele que dá vida a quem está morto, Ele vai levantar você, vai acrescentar fé ao teu coração. Ao ouvir a voz do Senhor, você vai recobrar as forças para continuar lutando pela tua causa. Foi isso que Jairo fez. Permaneceu ao lado do Senhor. Jesus chegou diante das pessoas que estavam choramingando e disse: pode parar, nessa casa não vai ter luto. Amém? Não vai ter luto, meu irmão. A vida vai entrar. Não, eu vou mudar para ver se pelo menos você levanta a mão. Você está ligado aí? Não, eu falei que os jovens chegaram aqui meio A vida não vai entrar, a vida já entrou lá. Não, vai ter mudança, meu irmão, pode ter certeza que vai ter mudança. A Bíblia diz que Deus recompensa quem se aproxima dEle pela fé. Vai ter mudança. Eu profetizo que não vai ter luta, vai ter vida, vai ter mudança, vai ter comunhão, vai ter amor, vai ter Jesus. Vai ter. Ele pegou quem estava chorando, pranteando. Ele disse: sai, posso sair? Aqui não tem lugar para luto. Aqui não tem lugar para tristeza. Não tem o ditado que diz que aonde Jesus está, até a tristeza salta de alegria? Você não entrou aqui meio cabisbaixo, sem esperança. Você vai sair daqui pulando, meu irmão. Vai sair daqui sorrindo, sorriso de orelha a orelha. Vai chegar em casa, eles vão dizer: usou droga? Ficou bobo? Mas você sabe que é porque Jesus acrescentou um pouquinho mais de fé no teu coração, que você está crendo que Ele restaura, que Ele cura, que Ele levanta, que Ele dá vida. Nós cremos no Deus de vida. Aí Jesus falou assim: sai. Choro para fora. Quem tem fé? Só o pai, a mãe e os apóstolos. Pode entrar. Sabe o que fez a menina no verso 41 e 42 recobrar a vida? A perseverança de Jairo. Tempestade vem, aí é aquele negócio das lições que nós falamos. Parece demorado. Outros são curados antes de nós. Vem outros e diz que é inútil servir a Deus. E outros estão olhando o nosso momento. E no meio de todas essas lições, nós temos um trabalho só: não parar. Mesmo arrastando, continuar. Mesmo sendo puxado por alguém, ir adiante.
porque é a perseverança que vai nos fazer alcançar a vitória. Verso 41. Grupo de louvor pode se preparar, por favor. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Olha o 42, meu irmão, é o que vai acontecer na tua casa. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou o quê? Atônitos, surpresos, maravilhados com o milagre que o Senhor operou na casa de Jairo. Aquilo que vai acontecer na tua casa vai ocasionar surpresa aos teus vizinhos. A tua casa vai olhar o que Deus vai fazer, vai se surpreender com o Deus que você perseverou e buscou, e vai servir o mesmo Deus que você serve. Sabe uma coisa que é lindo? O que Deus faz. No final do texto, do verso 43, que a gente já vai entrar, Jesus fala assim: não conta nada para ninguém. Bom, como é que uma pessoa que estava morta volta a viver e não vai contar nada para ninguém? Milagre que Deus faz, por menor que seja, causa espanto, não causa? Causa ou não causa, irmãos? Mas não causa espanto só em nós, causa espanto em quem está acompanhando a nossa batalha. Porque tem pessoa que acompanha a nossa batalha e está do nosso lado dizendo: não, continua. Nem todo mundo que está do nosso lado quer nos fazer parar. Graças a Deus existem enviados do Senhor que estão ali para nos fortalecer através de uma palavra. Tem pessoas que estão do nosso lado dizendo: vai adiante, persevera, continua, não para. Mas tem aquele tipo de pessoa que fica dizendo: não dá, para com isso, você vai perder teu casamento se continuar congregando. Seu marido é contra a sua fé, a sua esposa é contra a sua fé, não vai. Mas quando o milagre acontecer, essas pessoas olharão diferente para o Senhor. Foi a perseverança de Jairo que fez com que a vida de Jairo fosse transformada. Persevera, meu irmão. Em meio às tempestades da vida, persevera. Em meio às dificuldades da vida, persevera. Quando tudo parece que não tem mais jeito, persevera. Lembra do título da mensagem? O que fazer quando parece que não há mais solução? Perseverar. As 8 lições, falta mais uma que nós vamos ver agora, mas as 8 lições se baseiam nessa. O que fazer quando parece que não tem mais solução? Eu vou perseverar. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu vou erguer a minha voz e adorar. Por quê? Porque eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. A vitória, ela é uma consequência. Eu prefiro a tua presença, porque em Deus eu confiarei. Em Deus eu estou confiando. O salmista disse: estando o Senhor à minha direita, eu jamais serei abalado. Eu confio, eu creio, e crendo eu persevero. Aí isso aqui, irmão, é maravilhoso. Para finalizar, o verso 43. Ele deu ordens expressas para que não dessem nada a ninguém, não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer, comida. Depois que Jesus trouxe a menina à vida, ele mandou ela comer. Geralmente na Bíblia, comida simboliza comunhão. Irmão, e é para esse final que o Senhor me trouxe aqui nessa manhã. Vai haver restauração dentro da tua casa, milagres, curas, e vai haver, para que você possa ter comunhão com a tua casa. E essa comunhão, o centro dessa comunhão, seja Cristo. Antes sentava para discutir, um comia no sofá, outro na mesa. Agora vai todo mundo sentar ao redor da mesa e conversar sobre as maravilhas que Deus fez naquela casa. O livro de Jó termina dizendo que quando Deus restaurou tudo que Jó perdeu, a família de Jó veio comer com ele. Sentaram todo mundo ao redor da mesa e o único assunto na mesa era: Jó,
Que lindo que Deus fez sobre a sua vida. Ninguém mais estava dizendo: Jó, Deus te esqueceu, hein? Jó, foi inútil servir a Deus, hein? Jó, ele tirou tudo que você tinha, hein? Não tinha mais esse tipo de conversa. Agora a conversa ao redor da mesa não era mais destruição, não era mais murmuração, não. A conversa era: Jó, como Deus é bom, né, Jó? Meu Deus, que milagre ele fez, meu irmão. Se prepara para viver isso na tua casa, ao redor da tua mesa, dizendo como Deus é bom conosco. Alguém crê? Meu Deus, então se você crê, se coloque de pé. Vamos para o louvor? Prepara o celular.